Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa, professor de Física, seja muito bem-vindo ao canal. No encontro de hoje vamos conversar um pouco a respeito de centro de massa. Já ouviu umas dicas sobre centro de massa? Então me acompanha, vamos lá. Bem, já que eu vou começar sobre centro de massa com vocês, eu vou pegar algumas expressões que podem ser úteis pra gente. Então eu vou fazer um lembrete aqui de algumas distribuições de massas em algumas determinadas regiões, como por exemplo, distribuição linear, distribuição superficial e a volumétrica, tá bom? Então vamos aqui. Quando você tem uma distribuição linear, você pode afirmar que a densidade linear seria o lambda. Então ela corresponde à massa total dividido pelo comprimento total. É a mesma coisa que eu pegar uma porção de massa contida em uma porção de comprimento. Então aqui é a densidade linear que eu vou estar trabalhando, ok? Caso você tenha uma superfície, então teremos a distribuição superficial. Então vai ficar sigma é a massa dividido pela área, ou seja, é a porção de massa que eu tenho uma quantidade de área. Isso daqui é a minha densidade superficial. E caso você tenha um volume, você vai colocar aqui, ó, eu tenho ρ, é a densidade volumétrica, é a massa dividido pelo volume, ou seja, seria dm dividido por dv. Isso aqui é a minha densidade volumétrica. Daí vamos lembrar aqui, você vai ter dois tipos de distribuições, ok? Você vai ter uma distribuição contínua e uma distribuição discreta. Então, como seria o centro de massa para uma distribuição contínua? Distribuição contínua, no eixo x, seria, por exemplo, 1 sobre a massa total, a integral de x dm. Então esse é o cálculo do centro de massa no eixo x de uma distribuição contínua. Para o eixo y, segue a mesma ideia. Y vai ficar 1 sobre m. Ok, e você pode fazer para um sistema de coordenadas qualquer, com um vetor contendo coordenadas x, y, z e jk. E para uma discreta, Felipe, como é que seria? Para uma discreta, seria o seguinte: xcm vai ser m1, x1, mais m2, x2, mais um somatório, né? Ao longo do eixo x, dividido pela soma das massas, ó. E do eixo y, Felipe? Do eixo y segue de forma análoga, tá bom? Então, ó, ok. Então, lembrando que aqui é uma distribuição contínua, aqui é uma distribuição discreta. Aqui é quando você tem um corpo formado por várias partículas conectadas umas às outras, tá bom? Elas estão bem próximas. E aqui é para quando você tem, ó, pontos a uma certa distância. Você tem uma distribuição na qual eles estão separados. Distribuição discreta, distribuição contínua. Mas vamos lá. A primeira situação que a gente vai encontrar é a seguinte. Bem galera, então imagina que você tem aí o cara pega um anel, ele corta ao meio, tá bom? Você vai ter um arco aqui, um arco pela metade de um anel. Ele possui uma massa M e possui um raio R. E aí eu quero calcular o centro de massa dele no eixo X e no eixo Y. Então você escolhe onde você coloca a tua origem, o teu sistema de coordenadas. Eu vou escolher, por exemplo, bem aqui, ó. Então bem aqui é a minha origem. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Perceba que, de forma fácil, eu já identifico que ao longo do eixo X, como a massa que está na direita é igual ao que está na esquerda, essas porções são simétricas, então o centro de massa no eixo X aqui é 0. Mas vamos com calma, vamos fazer umas continhas para encontrar isso. Vamos lá. Como é que ficaria o cálculo, já que é uma distribuição, uma massa contínua aqui, tá bom? Ao longo do eixo X e do eixo Y. Vai ficar assim, ó. xc é igual a 1 sobre m, a integral de x dm. E do eixo y, yc é igual a 1 sobre m, a integral de y dm. Legal. Então quem é o x e quem é o m? Galera, eu vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Imagina que eu vou colocar um ângulo aqui chamado de θ, vou aumentar aqui bem pouquinho, então vai ser uma pequena variação de θ. E aqui eu vou ter uma porção. Aqui eu tenho uma porção de massa que eu vou chamar de dm. E esse dm ele corresponde a lambda dl. Vixe, Felipe, quem é o dl? Olha, o dl é justamente essa porção aqui. Aqui é o meu dl, beleza? Então perceba que desse triângulo aqui, ó, você pode muito bem escrever que dl é igual a r de θ. Daí, essa sua expressão aqui, ó, se eu quiser desenvolvê-la, ela pode ficar assim, ó, lambda r de θ. Legal. E aí,
E aí que eu vou pegar o meu eixo x e meu eixo y. Olha só, bem aqui seria o meu x e bem aqui seria o meu y. Quanto é que vale cada um deles? Bom, se aqui é r, aqui é x, aqui é r e aqui é θ. Então o x ele vale r cosseno. Daí podemos escrever o seguinte, ó. O meu x é igual a r cosseno de θ e o meu y é igual a r seno de θ. Legal. Feito isso, vamos simplesmente fazer as nossas substituições. Eu vou substituir o x aqui, vamos encontrar primeiro o x, ó. Então vai ficar 1 sobre m, a integral de r cosseno de θ vezes o dm. E dm está bem aqui, ó, lambda r dθ. Legal. Para simplificar a nossa vida, galera, por conta do espaço, eu vou para cá. Então vai ficar assim, ó, xc é igual a 1 sobre m. Eu vou colocar quem é constante aqui para fora, então o r e o lambda eles não variam, então sai, ó, o lambda e o r. Vai ficar só a integral de cosseno de θ dθ. O ângulo varia de quanto até quanto? Eu tenho massa daqui até o outro lado, então o ângulo vai variar de zero, desde zero eu tenho massa até π. Então eu vou varrer aqui 180 graus, ou seja, 0 até π. Daí continuando, xc fica igual a lambda r sobre m, a integral do cosseno é o seno de θ variando de 0 até π. Então xc fica igual a lambda r sobre m, aí vamos, seno de π menos seno de 0. Acontece que o seno de 0 corresponde a 0 e o seno de π é 0, ou seja, esse resultado é nulo. Xc igual a 0, opa, resultado que a gente já esperava, então isso aqui não é novidade pra gente. A gente só conferiu com as contas. O centro de massa no eixo x está bem aqui. E no eixo y? Então a gente vai seguir com essas continhas aqui de baixo, ó. Se eu continuar esse desenvolvimento, eu vou vir aqui para cima. YC é igual a 1 sobre m, a integral de y, e y está bem aqui, ó, r seno de θ vezes dm. E o dm é lambda r dθ. Se eu colocar para fora que é constante, ó, então vai ficar lambda r ao quadrado sobre m, a integral de seno de θ dθ. Variando de onde eu tenho massa, de 0 até π. Então a integral do seno é menos cosseno. Então yc fica igual a lambda r ao quadrado sobre m menos cosseno de θ variando de 0 até π. Então yc fica igual a lambda r ao quadrado sobre m, que multiplica menos cosseno de π mais cosseno de 0. Cosseno de π é menos 1, menos com menos dá mais, cosseno de 0 é igual a 1. Então esse resultado dá 2. Ou seja, continuando aqui em cima, YC é igual a 2 vezes lambda r ao quadrado sobre m. Que é o lambda? É a massa dividido pelo comprimento. Então esse lambda é a massa total dividido pelo comprimento, que é πr. Então YC é igual a lambda r ao quadrado sobre m vezes m sobre πr. Você simplifica aqui, ó. E o nosso resultado então é 2r sobre π. Legal. Então no eixo y temos esse resultado aí de centro de massa, tá bom? Se eu escrever as coordenadas aqui, ó, xc, yc, isso aqui corresponde a 0 e aqui 2r sobre π é o nosso resultado do centro de massa para essa configuração. Legal? Vamos pro próximo. Bem, galera, a próxima situação é um semidisco, tá bom? O cara tem um disco, ele pega o disco e ele corta no meio. Então, desse semidisco, como é que está localizado o centro de massa no eixo x e no eixo y? Bom, no eixo x, você já percebe que é a mesma coisa, que seria 0, tá bom? Essa parte aqui é simétrica a essa, então ela vai estar distribuída da mesma forma. Se eu conseguir colocar meu dedo aqui para apoiar, como a massa está distribuída de forma homogênea, então eu consigo ter o equilíbrio desse sistema facilmente. Mas e para o eixo y, como é que faríamos? Então vamos aqui, ó. Eu vou novamente pegar uma porção aqui. Vou pegar um ângulozinho chamado θ. Então bem aqui vai ser o dθ. Mas eu vou pegar um trecho daqui, ó. Por que eu vou pegar um trecho daqui?
Eu vou pegar esse trechozinho aqui pequeno, porque o raio, nesse caso, ele também vai variar. Porque o raio ele também vai variar, beleza? Então olha só, se eu retirar essa porção aqui, você vai ter mais ou menos isso, ó. Então fazendo uma aproximação, imagine que se aqui é um Rzinho, daqui até aqui eu vou chamar de Rzinho. Então esse trecho aqui, ó, é R d θ. E esse trechozinho aqui, ó, corresponde ao meu dr. De modo que essa área, esse dA, ele corresponde a R dr d θ. Então tá aqui o meu dA. Felipe, o dA ele entra para quê? Porque quando eu calcular o dm é sigma dA. Então o dm aqui, ó, fica igual a sigma R dr d θ. Então já encontrei o dm. E para o eixo y, como é que vamos fazer, Felipe? Vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 sobre m, a integral de o centro de massa no eixo y, né? A integral de y vezes dm. Então yc vai ficar 1 sobre m, a integral de o meu y vai ser rzinho vezes seno de θ. Observe, bem aqui eu vou decompor, vou pegar uma porção para cá, ó. Olha, bem aqui seria o meu x e aqui seria o meu y. Quanto é que vale cada um deles aqui? X é igual a rzinho cosseno de θ e y é igual a rzinho seno de θ. Então continuando, vezes o dm. Dm está aqui, ó. Legal, então você vai integrar aí, vai fazer uma integração dupla. Por quê? Porque tanto o R vai variar quanto o ângulo θ. Eu vou ajeitar e colocar quem é constante aqui para fora. Yc igual a sigma sobre m então aqui varia de 0 até Rzão e a integral de fora, que é o θ, vai de 0 até π, da mesma forma que a anterior, ok? Daí essas continhas vão ficar assim, ó. Yc igual a sigma sobre m, essa integral aqui fica r a terceira sobre 3, e a integral do seno menos cosseno. Mas aí, esse resultado, já vimos quanto é que dá. Já vimos que menos cosseno variando de 0 até π, isso aqui é igual a 2. Ou seja, eu vou só multiplicar aqui por 2. Voltando aqui. Então o nosso resultado vai ficar 2 vezes r a terceira sobre 3 mzão vezes o sigma. Quem é o sigma? O sigma é a massa dividido pela área. E a área que você tem é a área desse trecho aqui, ó. E a área desse trecho é π rzão ao quadrado divididos por 2. Daí vamos simplificar, ó. Esse 2 aqui ele sobe e o yc corresponde a 4r sobre 3π. Então tá aqui o resultado do nosso centro de massa no eixo y, porque no eixo x é 0. Como eu já havia comentado com vocês, eu farei um cálculo análogo ao anterior, tá bom? Então preste atenção na dicasinha. Olha só que situação interessante. Olha o que eu vou organizar para você. Bem, olha que interessante o que eu tenho. Eu tenho um sistema de coordenadas aqui onde eu coloquei uma função linear e bem aqui eu coloco uma área, beleza? Bem aqui eu já vou ter uma área. Eu vou pegar essas figuras e vou aplicar basicamente aqui, ó, um giro nelas em volta desse eixo x para ver o que eu formo no espaço. Em outras palavras, vou aplicar aqui o teorema de Papo-Gauguin para você compreender o que vai acontecer. Quando eu der uma volta aqui com essa figura, você vai ter o seguinte, ó, essa função ela vem simétrica para cá. Aqui teve o giro, você vai ter uma superfície. Então, nessa configuração aqui, ó, eu vou poder dizer que a minha área formada, ou seja, essa área de revolução aqui, ela é calculada através do ângulo de giro, que eu fiz um giro dela, tá bom? Então, ó, isso aqui é meu ângulo de giro, girei 360 graus, 2π radianos, vezes o yc, que é a distância bem aqui ao centro de massa, beleza? E aí o L, que é a minha função anterior. Então bem aqui, ó, eu acabei utilizando
um bizu, uma expressãozinha bem interessante para fazer essa relação e encontrar essa área. E aqui, Felipe, se eu girar isso daqui, ó, no espaço, com esse giro aqui, eu vou encontrar o seguinte. Você agora tem a parte interior preenchida, ou seja, você vai ter um volume. Então, nesse volume, como é que eu vou fazer para fazer o cálculo do volume? Aqui, ó, bem aqui, ó, o volume. E eu também tenho aí, ó, da figura anterior, o centro de massa dela. Então o cálculo do nosso volume vai ficar, o volume é igual ao ângulo de rotação vezes a distância do centro de massa da figura anterior que eu tinha e a função anterior, a figura que eu tinha, que era uma área. Então tá aqui o nosso resultado, probleminha, tá aqui o nosso resultado, situação bem interessante pra gente, beleza? Felipe, onde é que eu posso aplicar isso daí? Eu vou aplicar nos dois problemas feitos anteriormente. Então perceba, antes aqui você tinha um círculo, ó. Aí você cortou pela metade e você ficou com esse arco, ok? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Quando eu coloco ele para girar, eu estou girando 2π, beleza? Estou girando aí 2π radianos. Então bem aqui, ó, é o meu raio. Quando eu giro isso daí, galera, olha o que você vai encontrar, ó. Quando você vai girar, você vai encontrar uma área. E aí, Felipe, como é que eu faço o cálculo da... Como é que eu aplico essa expressão? Então a área é igual a θ YC vezes a função anterior. Como é que eu faço? A minha área, quando eu girar isso aqui, você vai ter uma esfera, beleza? Então a área da superfície dessa esfera, da figura formada, é 4πr ao quadrado. O meu ângulo de giro é 2π. Repito YC. E o comprimento da minha função anterior era πr. Então olha que legal, simplifica aqui, ó, esse cara com esse, um R com outro R aqui, e esse 2 com esse cara aqui, com 2. Daí concluímos que o YC é igual a 2R sobre π. Olha que legal, o resultado que tínhamos encontrado anteriormente de forma bem mais simples. Felipe, e com o disco? Vamos pegar o semidisco aqui, vamos fazer. Ó, esse disco aí, ele tá todo preenchido, aí você vai fazer esse semidisco, aí você vai fazer ele girar. Quando ele girar, ele vai ter aqui, ó, olha a figura formada por ele. Ele vai formar uma esfera, mas agora essa esfera ela é preenchida por dentro. Então aplica a expressão do papo, vai ficar V igual a θ YC vezes a área. Vamos nessa. Qual o volume adquirido pela rotação do sólido? Você tem aqui o volume que é 4/3 de π r ao cubo. Qual é o ângulo de giro? Corresponde a 2π radianos, então vai ficar 2π YC. E qual é a área que você tinha antes? A área era só que está de preto aqui, ó, π r ao quadrado sobre 2. Então vamos simplificar. Esse cara aqui simplifica com esse aqui com esse com esse. Daí concluímos que o nosso YC é igual a 4R sobre 3π. Resultado que nós tínhamos encontrado anteriormente com uma porção de contas. Então esse teorema ele é muito legal, ele é muito útil pra gente, beleza? Bem, a dica que eu queria passar é basicamente essa. Você pode pegar outros ângulos aqui, outros giros, outras figuras, e você pode aplicar esse teorema em alguns problemas. Para não ficar muito complexa a ideia de só jogar fórmula, eu vou mostrar como você chega nessa expressãozinha desse teorema. Observe. Bom, galera, então vamos nessa. A situação inicial que eu tenho é, eu tenho um sistema de coordenadas, tenho uma função linear, e aí eu vou fazer um giro dela, beleza? Através desse eixo, ao longo desse eixo X. Então o giro vai estar aqui, mas eu vou fazer um giro pequeno, vai ser só um ângulozinho θ. Então, ó, essa distância aqui, eu vou chamar de Y. E aí eu vou fazer um giro, é como se essa figura aqui, ó, ela viesse pra cá. Pronto. Então quando você faz esse giro, você passa a adquirir basicamente essa área aqui. Esse giro ele corresponde a quanto? É um giro pequeno, eu vou chamar bem aqui de dθ. Ou seja, se esse giro é dθ e aqui é y, eu vou retirar essa área para a gente analisar ela melhor aqui, ó. Então essa área está bem aqui. Pessoal, esse trecho aqui dessa área eu vou poder chamar de y dθ. E esse trecho aqui vai ser simplesmente só uma parte de uma função, beleza? Então vai ser o meu dl. Legal.
Felipe, se você quiser calcular essa área aqui, ó, quanto é que vale essa área? Bem, galera, essa área, vamos aqui para baixo, ó. Essa área vai ser a integral de dA. Então vai ser a integral de y dθ dl. Perceba aí que vai ser uma integral dupla, ok? Expressão inicial que a gente chega é essa. Vamos agora para o centro de massa. O y do centro de massa corresponde a 1 sobre m, a integral de y dm. Porém, se você substituir aí a sua massa, a massa que você tem por densidade vezes o comprimento, a gente pode daqui encontrar o seguinte, ó. Y do centro de massa é igual a 1 sobre lambda vezes o comprimento, a integral de y lambda dl. O lambda ele cancela. Daí podemos enxergar que o yc é igual a 1 sobre L, a integral de y dl. Se eu passar esse cara para cá, ele está dividindo, passa para lá multiplicando. Logo eu concluo que yc vezes L é igual a integral de y dl. Pronto. E agora é a nossa relaçãozinha de substituição. Eu vou substituir aqui, ó, eu vou isolar, vou escrever aqui, que a minha área ela fica a integral de y dl, também a integral de dθ. Por que eu separei essa integração aí? Justamente para fazer essa substituição aqui, ó. Então, substituindo, você conclui que yc vezes L e a integral de dθ seria o meu θ. Eu vou integrar de 0 até θ. Daí chegamos àquela expressão. A área corresponde a θ yc vezes L. Está aqui a nossa demonstração. Para o volume, você vai fazer a mesma coisa, você vai partir dessa mesma ideia, ok? Bem, espero que tenha gostado da dica, espero que tenha sido interessante. Se você gostou, dá um like aí, compartilha com os colegas a situaçãozinha. Um grande abraço e até a próxima.